Julia, eu conto aqui nesse canal as minhas experiências com Jesus e hoje eu vim contar pra vocês do como eu comecei a me sentir realmente amada por Deus e do como essa experiência foi pra mim, porque tem muita gente que se pergunta como eu sei que eu sou amada por Deus, e essa é uma pergunta que eu sempre me fiz porque eu não conseguia verdadeiramente compreender o amor de Deus Pai, inclusive, pela minha vida. E eu já contei aqui um pouquinho de como eu conheci Jesus, de como eu conheci a Deus, só que o amor de Deus, gente, ele é infinito, e Deus, ele é infinito, sabe? Ele é eterno. Então, quanto mais a gente descobre das virtudes dele, do caráter dele, sempre tem mais pra gente descobrir de quem ele é, de quem nós somos pra ele, sabe? Aqui pra vocês algo que é muito inicial na minha vida, mas eu acredito que esses pequenos começos também tornam algo grandioso, sabe? Porque é a somatória de várias coisas que torna algo grandioso. Então eu vim aqui contar pra vocês de como foi, vamos dizer assim, esse processo até eu entender um pouco do amor de Deus Pai. Como eu disse aqui, Deus, ele tem um amor infinito, então eu sei e eu quero isso, descobrir ainda mais do amor dele. Mas esse início, inclusive, de conhecer mais a figura de Deus, de entender melhor o amor dele, porque sim, ele ama todos nós, mas ele tem sim um amor específico, um amor genuíno por cada um de nós, de maneira específica. E eu vim aqui contar para vocês de como eu comecei a entender e a compreender melhor isso. E de verdade, diante das situações que eu passei, eu vi que o amor de Deus, ele vai quebrando muitas mentiras nas nossas vidas, sabe? A gente tem como limitações nas nossas vidas o amor de Deus, quando ele entra em nós, quando a gente tem essa revelação do Espírito Santo, ele vai quebrando essas mentiras que muitas vezes o inimigo nos conta, e a gente acaba, vamos dizer assim, construindo várias coisas nas nossas vidas com base nessas mentiras. Mas o amor dele é capaz de destruir toda a fortaleza, e é isso que eu vim contar aqui hoje para vocês. Eu acredito que a experiência que eu tenho sobre o amor de Deus, ela ainda é muito pequena perto daquilo que Deus é. Mas eu trago aqui para vocês algumas experiências que eu tive na minha vida, que me ajudaram a conhecer mais desse amor e inclusive a compreender mais desse amor sobre a minha vida. E eu falo isso para vocês para que logicamente você também possa compreender melhor o amor de Deus, sabe? Porque por muitas vezes eu tive uma imagem distorcida de Deus, e isso fez com que houvesse muita resistência no entendimento, na experiência que eu tive em relação ao amor dele. Então eu posso dizer que não foi uma experiência totalmente linda, sabe? Não, teve muita resistência, teve muita desconfiança, muito medo, teve muita coisa, teve muito embaraço, teve muito obstáculo, também teve muita quebra do meu eu para que eu entendesse melhor do amor dele. Mas tudo isso foi me levando ainda mais para perto dele, porque verdadeiramente nós entendemos o amor de Deus através da Bíblia, e eu já deixo isso para vocês, porque a Bíblia, ela revela tanto de quem Deus é, que você acaba descobrindo também o quanto ele te ama a partir disso. Só que é uma revelação que o Espírito Santo nos traz, sabe? Do amor de Deus, inclusive pelas nossas vidas. Porque por muitas vezes eu falei assim, tá bom, né? Deus ama todo mundo, e o que tem de especial nisso? Por que ele vai me amar, vamos dizer assim, né? Se ele ama todo mundo, então não faz muita diferença, não deve fazer muita diferença o amor que ele sente por nós, por, vamos dizer assim, ele amar todo mundo, sabe? Mas eu vi que não, que Deus, ele tem sim um amor genuíno por cada um de nós também de maneira individual, sabe? E a Bíblia nos mostra, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E isso é a maior revelação do amor de Deus, só que você realmente consegue compreender isso, e eu passei a entender melhor isso quando o Espírito Santo começou a me mostrar a profundidade
desse versículo na Bíblia. Porque por muitas vezes eu entendia, vamos dizer assim, o amor de Deus como um fato, mas não como um fato que trouxesse transformação na vida, mas como algo de tipo, é isso. E assim eu fui levando minha vida por muito tempo. Eu sabia que eu era amada por Jesus, eu entendia que Jesus gostava de mim por aquilo que eu era, eu sabia que Jesus gostava da minha companhia, porque eu também gostava da companhia dele. Mas quando foi na figura de Deus Pai, eu tive, vamos dizer assim, essa resistência. Porque querendo ou não, gente, às vezes a gente tem experiências na vida com pessoas, com seres humanos que a gente acaba levando para Deus. Então, às vezes, experiências ruins em relação ao amor de pais, de famílias, de amigos, de relacionamentos passados, a gente acaba levando isso para Deus, achando que Deus nos ama da mesma forma, sabe? Ou de uma forma rude, ou de uma forma tóxica, e na verdade Deus não, Ele tem um amor verdadeiramente genuíno por nós. E o que, vamos dizer assim, eu tive de maior revelação nesse processo de entender e realmente me sentir amada por Deus, foi que Deus não tem medo de amar. Ele tem um amor vulnerável, Ele ama todos nós, mas existe, vamos dizer assim, algo muito único em cada um de nós. Uma das coisas que Ele me mostrou, que foi quando Ele me deu um anel, uma aliança que representava ali no momento em que eu ganhei muito a minha identidade de filha. E essa aliança, ela tem uma pérola. E quando eu ganhei essa pérola veio com uma cartinha falando que as pérolas, embora fossem todas iguais, elas possuem um DNA único. Então, cada pérola é única, embora seja tão semelhante com a outra. Em relação a como Deus nos enxerga, logicamente Ele ama todos nós, mas tem algo genuíno e específico que Ele colocou em você que te torna único. Então, logicamente, Ele ama todos nós, mas existe algo em você que torna você também especial, torna você única, único. E é isso também que Ele começou a me mostrar com base na leitura da palavra e com base nas experiências que Ele me deu. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa experiência, parecia assim que muitas vezes eu vivia numa mentira que fez com que eu desconfiasse desse amor. Então era como se eu olhasse e falasse, não pode ser isso, tem alguma coisa de errado aí, sabe? Deus não deve amar tanto assim, Ele deve estar fazendo, vamos dizer assim, criando uma situação e colocando uma pegadinha no meio, porque no final Ele vai me sabotar. Sabe? Como se Ele fosse tirar doce da boca de uma criança, como se Ele fosse tirar, vamos dizer assim, me mostrar um amor e de repente tirar isso de mim, me fazer sofrer e ficar dando risada da minha cara, tipo, olha só que bobinha, você acreditou? E na verdade, gente, Deus não é assim. Ele não é assim. Como eu disse, Ele tem um amor vulnerável e explícito. E eu comecei a entender isso com a leitura da palavra, mas trazendo aqui a revelação, também com a revelação do Espírito Santo. E eu me lembro que tudo começou com uma pergunta. Eu falei, Espírito Santo, eu quero me sentir amada por Deus. E logicamente Deus vamos dizer assim, me fez esse convite para quando Ele começou a se apresentar a mim, inclusive como um Deus Pai. Mas teve uma vez que eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu quero me sentir amada por você, eu quero entender a minha identidade de filha, eu quero saber o que é ser amada pelo Senhor. O que é isso? Me mostra. E foi aí que Ele me levou, vamos dizer assim, ao deserto realmente, para me mostrar o quanto Ele me amava. E eu digo para vocês, no deserto, e não necessariamente você vai ter que passar por um deserto para entender isso, não. Mas, porque eu vejo muito que cada experiência, ela é única, vamos dizer assim, nesse processo, mas tem gente que passa por situações parecidas umas com as outras, assim, com as outras pessoas. Mas Ele me levou no deserto realmente porque a minha identidade e a minha forma de validação estava pautada naquilo que eu fazia. Então, vamos dizer assim, que a minha segurança estava pautada naquilo que eu fazia, estava pautada no meu trabalho, no meu estudo, e eu me sentia validada por isso. Até que eu comecei a levar isso para Deus também, achando que era aquilo que eu fazia. Mas aí Deus começou a me mostrar que o amor dele não estava pautado naquilo que eu faço, naquilo que eu deixo de fazer, nos meus erros ou nos meus acertos, que Ele me amava independentemente de tudo isso. Mas logicamente, quando Ele começou a me mostrar isso, foi um baque muito grande, sabe? De desconfiança, de medo, de várias coisas, vários sentimentos e uma curiosidade, mas ao mesmo tempo uma resistência de será que se eu for mais profundo eu vou me machucar?
Até que eu comecei a pedir para ele, eu falava, Senhor, eu só quero te amar, eu só quero te amar, eu só quero te amar genuinamente. Mas eu via que muitas vezes o inimigo mesmo vinha com mentiras para minha vida, e não só mentiras, vamos dizer assim, na mente, mas com experiências mentirosas, falando que o amor de Deus, vamos dizer assim, era grotesco, ou o amor de Deus iria me sabotar em alguma hora. Só que Deus, ele começou a me mostrar que na verdade não. Ele realmente tem um amor genuíno por nós. E eu vi muito isso, inclusive, trago aqui para vocês, como forma das minhas experiências no livro de Jeremias. Jeremias, no versículo 2, 3, e eu vou até ler aqui para vocês, mostra muito do quanto Deus ama de uma forma explícita. E nesses capítulos de Jeremias, ele, vamos dizer assim, Deus se coloca na figura de um marido que amava muito a sua esposa, mas a sua esposa, ela acaba saindo de casa e, vamos dizer assim, e realmente deturpando a sua vida, sabe? E ainda assim ele mostrava o quanto ele a amava, sabe? E eu comecei a olhar, vamos dizer assim, para essas palavras descritas nesse livro, do como ele falava de Sião, da bela Sião, no livro de Isaías, e eu falei assim, uau, então é assim esse amor vulnerável, Deus não tem medo de amar? E não, ele não tem medo de amar. Mas até eu entender isso, foi, vamos dizer assim, um cabo de guerra com Deus, porque eu falava, não, eu não quero saber disso, eu não quero me machucar. E Deus, ele começou a me mostrar com muita paciência de que ele não iria me machucar. Então, vamos dizer que, como eu disse aqui, a minha identidade estava muito pautada naquilo que eu fazia, então estava muito pautada no meu trabalho. E uma das coisas que eu vejo assim na Bíblia, do quando ele começa a revelar o amor dele, foi naquela história de Marta e Maria também, sabe? Que Maria acabou escolhendo a melhor parte e essa parte não seria tirada dela. Com o tempo, eu entendi Maria ali como uma folgada, porque eu falava assim, Marta estava trabalhando, talvez se Maria tivesse ajudado ela, Marta não estaria tão desesperada assim. Só que Jesus ali, nesse processo ainda de conhecer o amor de Deus Pai, ele começou a me mostrar que, na verdade, Maria, ela teve um entendimento de que a presença de Jesus era muito maior do que os afazeres, porque na própria Bíblia fala que Marta estava distraída com aquilo que ela estava fazendo. E assim, tudo aquilo que a gente faz aqui na Terra é muito passageiro. Tem coisas que a gente constrói sim, que vão repercutir na eternidade, mas tem muitas coisas do nosso ordinário que são necessárias, sim, mas que é passageiro. Então é como se quando a presença de Jesus chegasse, a gente tivesse que verdadeiramente reconhecer a presença de Jesus. E eu me lembro que uma vez eu estava trabalhando, estava cheia de processos e eu fui fazer meu devocional e eu só sabia falar sobre os meus processos para Deus, não existia mais nada, existia os meus processos e como o juiz tinha decidido aquela questão. E mais tarde, de repente, eu começava a correr no meu devocional. Ai, Deus, é isso. E assim, correr, não tinha mais um tempo de qualidade com Deus. Até que um dia Deus, ele virou pra mim e falou assim, Júlia, a gente tem um relacionamento bom, você me escuta, a gente consegue conversar, mas você tem ideia de com quem você está falando? Então, assim, aquele momento em que Deus me fez essa pergunta, eu vi que eu não estava verdadeiramente deixando Deus conduzir a minha vida e estava muito ligada naquilo que eu estava fazendo e não estava prestando atenção na presença dele. E de verdade não tem como a gente descobrir e entender que nós somos amadas por Deus se a gente não valorizar a presença dele. Porque a presença dele é que nos leva à revelação do amor dele. Não tem como você entender que uma pessoa te ama verdadeiramente se você não passa tempo com ela e não passa tempo de qualidade com ela, porque não é qualquer tempo com Deus, mas é realmente um tempo dedicado para isso. Então Deus, ele quer nos revelar o amor dele. Na verdade, ele é o mais interessado em revelar para nós o quanto ele nos ama. E a gente passa a entender, né, e responder essa pergunta de como eu sei que eu sou amada por Deus quando a gente vai passando tempo com ele, quando a gente vai realmente pegando a Bíblia e lendo, não só por ler, mas com a revelação do Espírito Santo e deixando o Espírito Santo mostrar que muitas vezes a gente deixou tanto, vamos dizer assim, colocou tanta coisa dentro de nós que impede da gente ter, vamos dizer assim, a
a verdadeira revelação do amor dele. É quando você começa a entender e passar tempo com ele, você descobre ainda mais o quanto ele te ama e do quanto esse amor é genuíno e do quanto esse amor é explícito. Só que, como eu disse aqui, eu pensava que Deus ele iria me sabotar, ia, vamos dizer assim, mostrar o amor dele e depois sair correndo e me deixar sozinha. E ele foi quebrando essa mentira, porque essa mentira ela foi construída por experiências que não foi ele que trouxe para minha vida e em momento algum ele quis aquilo, sabe? Mas é que nós vivemos num mundo caído, numa natureza caída e que aqui acontecem muitas coisas que não é do interesse de Deus, mas que acabam acontecendo nas nossas vidas, sabe? Mas Deus ele é poderoso para restaurar, para curar, para mudar, para transformar, inclusive para revelar ainda mais do amor dele. Porque como eu já disse, você sim é única para ele e ele quer te mostrar isso, ele quer te mostrar o quanto a tua identidade é única e o quanto ele te ama de uma maneira assim individual também. Porque quando a gente entende o quanto ele nos ama, a gente também começa a perceber o quanto ele ama essa humanidade, sabe? E do quanto ele quer que os filhos dele estejam perto dele, sabe? Para ter um relacionamento genuíno. Eu lembro assim que uma das experiências mais fortes que eu tive com ele, e eu acredito que eu já devo ter contado isso aqui, em algum dos meus vídeos, mas eu estava numa escola missionária e eu lembro assim que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu sinto no meu físico que Jesus me ama, eu sinto verdadeiramente dentro do meu coração, mas eu não consigo enxergar isso em você. E eu lembro assim que eu estava voltando pra minha casa, porque eu fiquei morando nessa escola missionária por 4 meses, e eu estava no caminho voltando pra minha casa e de repente eu tinha feito essa pergunta, eu tinha, vamos dizer assim, quebrado algumas coisas dentro de mim, eu tinha minimamente começado a, vamos dizer assim, não ter mais tanta resistência dentro do meu coração, do como Deus me amava, e de repente, duas borboletas grandes, assim, e azuis começaram a voar ao meu redor e ao redor de uma colega minha que estava comigo, e essa borboleta começou a voar entre nós, e ali eu entendi uma experiência realmente com o amor de Deus, porque foi, vamos dizer assim, foi muito perto uma coisa da outra, sabe? Eu tinha acabado de fazer essa pergunta para Deus e ele me deu essa experiência. E ali, vamos dizer assim, foi um pouquinho do início de experiências concretas, do como ele me amava e do aquilo que ele estava querendo dizer para mim, de que o amor dele tem beleza. O amor dele é belo. O amor dele, sim, é como aquela história que muitas vezes a gente vê quando a gente é criança, sabe? Do príncipe, da princesa e do castelo e etc. O amor dele faz com que a gente se sinta assim. Se sinta linda, se veja as coisas com brilho e com beleza, porque o amor dele é belo, sabe? O amor dele não é um amor tóxico, o amor dele não é um amor mentiroso, o amor dele não vai te dar algo e te arrancar com outra mão. Não, ele vai se apresentando para você e ele vai te levando para experiências ainda mais profundas para mostrar o amor dele. Só que sim, eu tive muita resistência durante esse processo por não compreender e tinha vezes que era até, vamos dizer assim, um pouco frustrante, porque eu pensava assim, é um pouco fútil tentar entender um amor. Só que, gente, o amor é a base, vamos dizer assim, da criação desse mundo para Deus. Então, Deus começou a me mostrar que o amor não era algo fútil, que a alegria não era algo fútil, que a beleza não era algo fútil, mas, na verdade, foi o motivo da criação de toda a humanidade. Foi o motivo da criação de todas as coisas, foi verdadeiramente por amor, sabe? E quando a gente pede essa revelação para o Espírito Santo e realmente se dedica a estar ali e não resistir, tudo fica mais fácil, tudo flui. E como eu posso te dizer isso concretamente? É como se houvesse uma verdade, sabe? Sabe um fato que você simplesmente tenha certeza genuína de que, vamos dizer assim como o sol é amarelo e a grama é verde, quando o Espírito Santo te revela o amor de Deus, você simplesmente passa a entender que você é amada. É como se essa verdade entrasse dentro do teu coração e marcasse o teu coração de eu sei que eu sou amada. E logicamente, uma vez eu entendi isso por um professor nessa escola missionária, um pastor e professor nessa escola missionária, que ele explicou que o crescimento em Deus, ele não é linear, ele é equilibrado, assim. Então vão acontecendo experiências que vão fazendo,
Será que minha identidade está firme? E daí você corre para a presença dele e ele vai te mostrando. E assim você vai crescendo gradualmente, mas não de forma linear. Então, o que eu falo aqui pra vocês ainda é que a experiência que eu tenho em Deus, eu sei que ela é muito pequena perto ainda daquilo que Ele vai me revelar, é mais ou menos isso, porque até hoje eu tenho experiências que às vezes meu Deus, será que Deus me ama ainda assim? Será que Deus me ama ainda assim, mesmo com esse erro? E daí Deus vai lá e me mostra ainda mais. E uma das coisas, vamos dizer assim, que eu achei mais legal nesse processo é que ele começou a me explicar que dele por ele são todas as coisas. Então, em todas as experiências que a gente tem nessa vida, positivas ou negativas, a gente pode pedir maior revelação do amor dele. Então, esses dias mesmo, eu não lembro o que tinha acontecido na minha vida. Eu acho que eu tava brava, irritada com alguma situação, que eu olhava pro meu próprio eu, sabe? Eu falava, ai, por que eu fiz isso? Que tonta que eu fui. E de repente, assim, eu comecei, sabe, ficar brava comigo mesma. E eu parei e o Espírito Santo falou, é falta do amor de Deus. E daí eu falei, uau, é falta da revelação do amor de Deus. E daí eu virei pra Deus e falei, Deus, revela ainda mais do teu amor por mim. Me dê mais do teu amor, porque logicamente Deus não precisa ficar falando toda hora que Ele nos ama, assim como nós não ficamos falando toda hora que a gente ama uma pessoa. Mas tem determinadas situações das nossas vidas que realmente carecem dessa revelação do amor de Deus. Então sim, nós podemos pedir, Senhor, revele o teu amor por mim, eu quero saber, eu quero entender, eu quero ter essa revelação. Porque como eu já disse aqui, a revelação, ela vem pelo Espírito Santo e é como se ele tirasse as vendas dos nossos olhos, sabe? É como se ele falasse, olha, é isso, e te trouxesse essa verdade. Mas para isso nós precisamos pedir, nós precisamos estar na presença dele constantemente, permanecer nesse lugar, sabe? E não, vamos dizer assim, não sermos mesquinhas de questionar o amor dele, no sentido de, como eu posso dizer, brigando mesmo com ele, sabe? Porque muitas vezes eu fiz isso. Ai, se você me ama, então por que aconteceu isso? Não, não é assim que nós devemos nos comportar. As situações ruins que acontecem muitas vezes nas nossas vidas não foi vontade de Deus, não foi sonho de Deus, mas o amor de Deus é capaz de ressignificar tudo aquilo que a gente passa nas nossas vidas, bom ou ruim. Ele tem o poder de ressignificar todas as situações, sejam elas boas, sejam elas ruins. Ele tem o poder de trazer às vezes ainda mais, vamos dizer assim, do amor dele numa situação que já é boa ou numa situação que já é uma situação que é ruim. Ele pode sim mudar e trazer a revelação do amor dele, sabe? E o amor dele, como eu falo, é como se fosse uma fonte inesgotável, sabe? É uma fonte de águas vivas que vai como se fosse limpando o nosso interior, sabe? Mas a gente precisa deixar, porque Deus, ele não é invasivo, sabe? Então nós precisamos pedir e precisamos deixar ele fazer isso. Muitas vezes eu desconfiei, eu pensei, não pode ser, deve ter uma pegadinha. Mas um dia eu falei, quer saber, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, e se for uma pegadinha, eu quero saber se tem pegadinha ou não, mas eu vou estar ali, e se nada acontecer, pelo menos eu arrisquei por algo que eu genuinamente queria. E logicamente Deus não vai te decepcionar quando Ele te mostrar o amor dele, porque Ele verdadeiramente te ama e verdadeiramente quer que você entenda isso. E se vocês puderem um dia ler Jeremias, leiam, porque é tão incrível. Inclusive o capítulo 2 mostra tanto isso, que Deus, ele trazia ali aquele povo que deixou ele, mas ele trazia eles como se fosse uma noiva muito amada por um noivo, mas que simplesmente essa noiva o deixou. Mas ele ainda assim, por amar muito essa noiva, restaurou tudo aquilo que ela havia perdido por conta da desobediência. Então olha só esse amor como é, um amor que não liga em ser vulnerável, um amor que não resiste, um amor que tudo suporta verdadeiramente, sabe? Amor, Deus, ele é esse amor, sabe? Ele é o próprio amor. Então ele quer que nós venhamos entender o quanto ele nos ama, porque ele é esse próprio amor. Ele quer que a gente entenda a nossa identidade nele, porque ele é esse próprio amor. E o mais interessado em te ver perto é ele mesmo. Sabe? Ele quer isso, ele te criou para isso, para que você tenha a melhor revelação de quem ele é e quer sim ter um relacionamento íntimo com você, porque foi para isso que ele nos criou, sabe? E ele demonstra isso por Jesus,
porque Ele entregou aquilo que Ele mais amava para que nós não viéssemos perecer numa natureza caída, mas para que nós um dia pudéssemos estar com Ele por toda a eternidade, vivendo em um lugar onde não tem dor, onde não tem medo, onde não tem resistência, onde não tem dúvida. Então, o que eu posso te falar hoje é: queira estar perto desse amor para que Ele possa te revelar, porque essa foi a minha experiência, mas a sua experiência também vai marcar a vida de muitas outras pessoas. Então peça para o Espírito Santo hoje: Espírito Santo, eu quero entender como ser amada por Deus, porque eu quero ter a revelação daquilo que está escrito na palavra. A Bíblia é a maior verdade, ela é a própria palavra de Deus, mas não leia apenas por ler. Hoje, para encerrar, eu oro para que você tenha a revelação do amor genuíno e vulnerável de Deus pela sua vida. E é isso, um beijo e até mais.